Vamos lá, meu povo. Então, vamos lá, que tem mais legislação para nós trabalhar hoje ainda. Então vamos lá, da assistência judicial, artigo 27. Estamos na reta final, tá, pessoal? Em todos os atos processuais civis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. É um direito da vítima, tá? Todos os atos aqui, todos os atos processuais, né, civis e criminais, né, a mulher em situação de vulnerabilidade, ela tem o direito de estar com o seu advogado. Isso aqui pode mesmo, doutor? Isso aqui pode, essas coisas assim. Artigo 28. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública, aos de assessoria jurídica gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Isso aqui, né, acho que todo mundo já entendeu. A moça aqui, ela tem direito a um defensor público, né, ela tem direito a um advogado, né, ela tem direito a assistência jurídica grátis também, né, e também em sede policial, né, ou judicial, né, ela tem direito de ser tratada ali com urbanidade, né, com humanização, né, que a pessoa tem que, o delegado tem que ficar ali. Como é que eu sei que você não tá mentindo, sabe? Tem que ser um tipo específico, tem que tratar ela com bastante humanidade, né, humanizado. Tem que, né, tratar bem. Vamos lá da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar e a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossociais, jurídicas e de saúde. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem ressalvadas pela legislação local, fornecer subsídio por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção ou outras medidas voltadas para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e ao adolescente. Então, dependendo da situação, né, ali na comarca, a juíza, ela pode encaminhar, no caso de um tratamento, pode usar essa equipe, a psicóloga, né, precisa que encaminhar o agressor para estar fazendo um acompanhamento obrigatório, a psicóloga, as crianças, né, inclusive vem ressaltando com especial atenção às crianças e adolescentes, né, que querendo ou não, vamos supor, ali você é filho e vê sua mãe chamando a polícia por seu pai, né, querendo ou não, é uma coisa que um pouco perturbador, né, não que não mereça, mas eu falo que, né, por amor de filho, ele vai amar os dois, ele quer, independente se o pai bateu na mãe, ele sempre vai querer que os pais voltem a ser aquilo que era antes que ele conhecia. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, a juíza poderá determinar a manifestação de profissionais especializados, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Então vamos supor que ali é um caso ali que precisa, vamos supor, tem um rapaz, esqueci o nome dele, ele tem um canal que fala assim, não minta pra mim. Ele faz certos aspectos corporais, tá? Ele avalia ali se a pessoa tá piscando, se a pessoa tá nervosa, certos tics para avaliar se ela tá mentindo ou não, tá?
O que isso significa? Dependendo da situação do caso, se for um caso muito complexo, né, a juíza pode pedir ajuda para a equipe, né, e a equipe falar, ó, nesse caso aí é bom chamar tal especialista, é bom chamar tal pessoa, né, e a equipe multidisciplinar, né, vai indicar alguém. Vamos supor, uma psicóloga, ó, esse caso aqui eu não estou conseguindo resolver, mas o meu professor da faculdade era muito bom, o senhor fulano de tal, né, pode ser que chame. E aí a juíza vai chamar essa pessoa para estar ajudando na elucidação aqui da ação. O Poder Judiciário, na elaboração de suas propostas orçamentárias, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretriz Orçamentária. Vamos pular aqui agora para as disposições transitórias, que eu não sei nem o que é isso. É claro que eu devo saber, né? Eu não sei por esse nome aqui, transitório. Artigo 3.3. Enquanto não estruturada os ajuizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civis e criminais para conhecer, julgar os casos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observado as previsões no título 4º desta lei, subsídio para a legislação processual pertinente. Lá no começo eu falei, né? Olha, gente, quando o município ou cidade não tiver é a diferença. Quando não tiver o órgão competente ali, a vara para isso, né? O pessoal da área criminal, eles vão fazer isso. Então vamos supor, não tem ali a vara ali da violência doméstica e familiar, nos juizados. Só tem ali a vara de crimes. Então, a vara de crimes acumularão, né, as competências, tanto civis e criminais. Agora, se tiver a vara civil, ele vai pegar a sua área criminal. Agora, se não tiver nenhuma das duas, é eles que vão fazer o trabalho todo, tá? Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e o julgamento das causas referidas do caput. Vocês querem que eu fale? Ou seja, nas varas criminais aqui será garantido o direito de preferência. Então vamos supor, tem vários crimes lá na vara, lá, de homicídio, suicídio, tráfico, o da violência contra a mulher, né? Vai ter preferência. Os crimes, no caso, né? Vão ter preferência. Artigo 3.4. Disposições finais. É aí que eu gosto de ouvir. O Instituto dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderão ser acompanhada pela implantação da curadoria necessária e dos serviços de assistência judicial. Artigo 35. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências. O que eles vão poder criar no limite das suas competências? Vão poder, inciso 1º, Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar para Mulher e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Ok. Inciso 2º, Casas Abrigos para Mulher e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso aqui tudo, a União, os municípios, todo mundo pode fazer isso aqui, tá? Se quiser. 4º, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. 5º, Centro de Educação e de Reabilitação para os agressores.
Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios dessa lei. Então, se o município não tem, ele poderá, fazer essa readaptação. Vai ter o município tem que criar tal dia lá, um dia para fazer isso. O estado, tem que promover tal dia lá, tal propaganda, outdoor, essas coisas assim. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstas nessa lei poderão ser exercidas concorrentemente pelo Ministério Público e por associações de atuação na área, regulamentados, constituídos há pelo menos um ano nos termos da legislação civil. Gente, isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Os órgãos que possam querer, vamos supor que tem uma casa, vamos supor, a casa da Maria das Dores, a casa da Nossa Senhora de Aparecida, vamos supor, algum lugar que é administrado por padres, alguma coisa assim. A defesa dos interesses e direitos transindividuais desta lei prevista, ou seja, todos os direitos que eles estão falando aqui, pode outros órgãos particulares exercer isso, tá? Mas não é só assim, eu quero, tô fazendo uma casa aqui e todo mundo pode vir aqui, não é assim não. Para ser exercida, a lei poderá ser exercida, mas assim, concorrentemente pelo Ministério Público e pelas associações de atuação na área, Eles aí vão atuar. Ou regulamentar ou regularmente constituídas há pelo menos um ano nos termos da legislação. No caso aqui eu confundi, tá? Muitas vezes aqui possam ser ONGs. Vamos supor, tem uma ONG, a ONG da mulher viva, a ONG da luta pelo machismo, luta contra o machismo, Ela pode, invocar, tanto essa lei, esse órgão, essa ONG, tem outras coisas que o pessoal faz mais também, como é que é mesmo? Instituto, vamos supor, tem muita gente que faz instituto. O Instituto da Mulher Viva, Ele pode atuar em defesa da mulher também, Assim, concorrente pelo Ministério Público e por associações, que atuam na área, ou regulamentado, constituída há pelo menos um ano. Essa ONG ou outra coisa tem que ter no mínimo um ano de atuação nos termos da legislação civil, tá? Isso aqui é muito importante. Eu já vi cair 6 meses, pelo menos 6 meses. Aí você fica, deve ser. Isso aqui é um jurídico tão brabo que a maioria das pessoas acha que até eu, se cair um negócio desse na prova, acho que nem eu me lembro. Por isso que você tem que estar fazendo diariamente. E por isso que eu faço essa aula em comentada. Porque muitas vezes, se você ler isso aqui, na leitura do nosso cérebro, nós lê tão rápido que muitas vezes nós não vai se lembrar. Se você acabar de ler isso aqui, 2 minutos depois, se alguém te perguntar assim, o que está no artigo 37, você vai ficar assim, sabe? Então é bom a gente dar umas comentadinhas, porque o objetivo aqui é aprender. Se for só para ler, você pode ler qualquer outro livro aí, não precisa nem ser lido. Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensada pelo juiz quando entender que não há outra entidade com respectividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Artigo 38. O pré-requisito que eu falei foi esse aqui, tá? Acabei de falar o pré-requisito aqui. Se vê que não tem ninguém, não tem nada. Artigo 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados com informações relativas às mulheres. É aquela mesma questão que eu falei lá no começo da aula. Para eles ter dado, o que está acontecendo? Em dezembro aconteceu 380 casos. Por que no mês anterior só aconteceu 90? Entende? É mais ou menos para eles ir. No Nordeste nós estamos com
70% de casos, sendo que no Centro-Oeste tem 20%. O que pode estar acontecendo, né? Será que é educação? Será que é as festas? O pessoal tá bebendo demais, tá batendo, entende? Bancos de dados para eles ter essas análises e tá procurando uma possível causa. Parágrafo único. A Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça, né? Então, o cara, aconteceu uma situação ali, ele remete para o Ministério da Justiça para ter uma visão ampla, porque muitas vezes cada estado, cada município vão registrar isso aí e mandam para ter, né? Vamos supor, no governo Lula a violência contra a mulher diminuiu tantos por cento, no governo do fulano tal diminuiu, no governo do fulano tal aumentou, é mais ou menos isso, para ter uma visão geral, para ter também esse aspecto político também. Artigo 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Não entendi isso aqui. Isso aqui é... Não, eu entendi, mas isso aqui não precisa nem comentar, todo mundo já entendeu também. Então vamos lá para o parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em bancos de dados mantidos regularmente pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo um acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas, né? Só tem que mandar para o pessoal estar pesquisando. Artigo 38, quer dizer, artigo 39, né? Artigo 39. A União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no limite das suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nessa lei. Ok, né? Cada município pode estar guardando ali um pouquinho de dinheiro, né, para estar vou regular aqui o meu hospital ali na área de atendimento à mulher, é mais ou menos isso aí. Artigo 40. As obrigações previstas nessa lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotado. Ou seja, a pessoa cometeu algum crime aqui, mas cometeu outro, não é porque isso aqui extingue outro não, tá? Artigo 40A. Esta lei será publicada a toda a situação. Publicada. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas nos seus artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofendido ou da ofendida. O que está falando aqui no artigo 5º, que eu não sei? Do artigo 5º. O artigo está falando que, para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada em gênero, causa morte, lesão, sofrimento sexual, tal. Ele tá falando, aqui literalmente tá falando os tipos de crimes, né, que são considerados aqui. Qualquer coisa, volta lá e dá uma lidinha lá. Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.000, tal. Essa daqui, pessoal, é aquela lei do Zecrim que eu falei, tá? Eu vou até abrir ela aqui. É a lei do... Ela vem, né, na verdade, ela é a lei do... que o pessoal conhece como... Como é que eles falam? De pequenas causas, tá?
Então é aquela questão lá, dependendo se for 20 salário mínimo, se for 40 é obrigado um juiz, quer dizer, um advogado. E nessa legislação aqui, antigamente as causas de ameaça de Maria da Penha eram muito brandas, sabe? Sempre era aplicado pena de cesta básica, de multas, coisas assim. E esse aqui ele veio proibir, tá? Ou é pena, ou é prisão, ou é inocente, tá? Ele veio proibir isso aqui porque isso aqui dava uma pena muito branda. Então a maioria dos agressores sempre conseguiu se safar devido a esse tipo de artigo. Artigo 42. Aqui é interessante, ele vem alterando algumas partes da legislação agora, tá? Tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal e quanto o Código Penal. Então ele está falando aqui, ó, o artigo 313 do decreto-lei tal da lei do Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido o seguinte inciso. Aí tá lá o inciso 5º. O que vai ser acrescentado agora no Código de Processo Penal? Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica para garantir a execução das medidas provisórias de urgência. Eu não sei o que estava lá, né, mas qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, que tá isso aí. Artigo 43A. Na verdade, artigo 43. Ele está falando o seguinte: vem alinhar, né, o Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação. O que vai ser adicionado lá no Código Penal? Vai ser adicionado o seguinte: F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica. Possivelmente algum tipo de abuso, né, que ele vem acrescentando aí. O artigo 61 do Código Penal, o que é lá? Esqueci. Ok, vamos para o artigo 40 aqui da lei Maria da Penha. O artigo 40 aqui, ele faz outro adicionamento no Código Penal, que no artigo da lesão corporal, 129, passa a vigorar o seguinte, no parágrafo 9º. Se a lesão corporal for praticada com antecedente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Oh, William, tá vendo como tem duas outras penas? Não, gente. Essa pena foi que ele adicionou lá no Código Penal, não foi aqui não. Ele adicionou mais ainda também, ele adicionou aqui no inciso 11. Na hipótese do inciso 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Ou seja, é um agravamento ainda mais. Olha, ela vem trazendo agora adicionamento aqui na LEP, né? Lei de Execução Penal, que passará a vigorar no artigo 152 o seguinte, parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Vamos ver quantos minutos nós temos aqui. 23 minutos. Maravilha. E pessoal, nós temos o artigo 40, isso aqui nós acabamos de ler, né, que foi o parágrafo único. E graças a Deus nós chegamos ao final da lei 11.340, tal famosa lei conhecida como Lei Maria da Penha, do 7/8 de 2026. E vamos ler o último artigo aqui, que esse pode ser muito importante. Artigo 46. Esta lei entra em vigor 45 dias após sua publicação. Pessoal, muito obrigado, ótimos estudos e até a próxima. Tchau!